falar sobre lesões do ombro no esporte. Quem nos recebe é o Dr. Joel Murachowski, ele que é médico ortopedista, especialista em ombro e cotovelo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar desse assunto com a gente, doutor. Eu que agradeço. Doutor, comece explicando para o nosso público quais são as principais lesões, que acometem aí os ombros e por que elas acontecem. No esporte, as lesões que mais acometem o ombro são as lesões de tendinite. Elas estão relacionadas à falta de equilíbrio muscular e geralmente uma sobrecarga de treino. Além das tendinites, você tem também outras lesões, como por exemplo a sobrecarga da articulação acromioclavicular. Geralmente ela ocorre por erro no posicionamento na hora de fazer o exercício e também por sobrecarga. Também temos as lesões do manguito rotador e também as luxações recidivantes do ombro. A luxação geralmente ocorre por trauma e as lesões do manguito, na maioria das vezes, são lesões degenerativas por excesso de sobrecarga. Muitas pessoas também, doutora, acabam indo à academia ou fazendo outro tipo de esporte, que não seja na academia, e sente dor, sente fisgada. É normal? Não é normal sentir fisgada ou dor. Sempre que você tem dor, é um alerta do seu corpo sobre que algo está acontecendo errado. Para isso, é importante que você procure um especialista para te cuidar. Doutora, a gente está falando aqui sobre as lesões, Mas é importante saber também das doenças, que acometem aí o ombro. Por que elas acontecem e como que se dá o tratamento? Então, como eu falei antes, as lesões que ocorrem no ombro ou doenças do ombro, elas acontecem por geralmente ocorrer um desequilíbrio muscular e esse desequilíbrio muscular leva a um posicionamento errado da escápula também. A escápula não andando adequadamente, você tem o que a gente chama de discinesia escapular, a gente chama isso em inglês sick scapula, e aí você tem um impacto do ombro, e esse impacto do ombro leva à tendinite e depois leva a então as lesões do manguito rotador. Tá? Isso é uma doença que ocorre comum no ombro, tá? E isso você pode tratar fazendo simplesmente um trabalho de equilíbrio muscular. Perfeito, doutor. E em relação à idade, doutor, também, algum momento mais propício que acomete? Ou em todas as idades, adulto, idoso, também pode ter esse problema? Essa é uma boa pergunta. Geralmente as lesões acontecem em pessoas mais velhas, Isso é o mais comum de acontecer. Nos pacientes mais jovens, isso acontece por um trauma. Nos pacientes mais velhos, pode ser um problema degenerativo. E aí entra tudo que eu falei do equilíbrio muscular, da postura da escápula. Então é importante que o paciente lembre de realizar os exercícios seguindo as recomendações e esteja preparado do ponto de vista de equilíbrio muscular da escápula e do ombro para evitar lesões. É muito comum num paciente mais velho a lesão no manguito rotador e isso está relacionado a uma postura errada da escápula seguida de um impacto do ombro que vai levando então a degeneração e rompimento desse tendão. E esse paciente eventualmente acaba tendo até que fazer cirurgia por conta dessa lesão. Seria importante, então, doutor, as pessoas se conscientizarem também de ter uma consulta com um especialista em ortopedia antes de começar a prática de esporte? Isso é uma coisa muito importante, Porque se a pessoa nunca fez esporte, ela precisa de um condicionamento para fazer esse esporte de maneira adequada. E às vezes consultar um especialista, ele pode dar dicas importantes para ela evitar lesões. Que ótimo, doutor. E agora uma pergunta muito importante também, que é a prevenção. A gente fala muito sobre prevenção em todas as áreas e queremos saber, nessa questão de lesões, de doenças no ombro, temos como prevenir, doutor? Muito, a gente pode prevenir muito as lesões. Primeiramente, realizando exercícios adequadamente. Esse é o fator principal. Corrigindo sua postura, realizando exercícios adequados, você tem grandes chances de não ter lesão. Sempre sob supervisão de um profissional do esporte, além disso do médico que está te acompanhando. E também existem dicas importantes durante a atividade para você evitar lesões. Por exemplo, um exemplo clássico, como eu falei antes, tem muito paciente na academia que tem lesão, sobrecarga acromioclavicular. Só o fato de você abrir um pouco mais o braço para fazer os exercícios e evitar que o braço passe da linha do corpo, você já evita muito de ter as lesões acromioclaviculares. Então, isso é uma dica boba que o paciente pode replicar essas dicas para evitar lesões no futuro. Com certeza. Doutora, adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez aí por nos receber aqui e falar sobre esse assunto. A gente recebeu muitos e-mails a pedidos e até o nosso próximo encontro. Um abraço para todos.
É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. E para saber mais do trabalho do Dr. Joel, você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.